Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal Kiabi. Hoje nós iremos, talvez, terminar, como eu sempre faço aqui. Eu vou parar de falar que a gente vai terminar, porque a gente nunca termina no tempo certo. Daqui a pouco isso aqui vai dar uns 30 minutos. Enfim, hoje nós iremos falar sobre movimentos e talvez regiões, se der tempo, porque é muito movimento. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então aqui existe uma dimensão de movimentos que a gente tem. Vamos começar primeiro pela flexão e extensão. A flexão, ela indica uma curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou as partes do corpo. Isso aqui é uma definição importante porque tem muitas partes do nosso corpo que elas se movem ao contrário, como por exemplo a nossa mão e o nosso pé. Nosso pé, ele se movimenta, por exemplo, da ligação que a gente tem do tornozelo, a gente move para trás. Para a gente mover para frente, a gente precisa do pé inteiro para fazer isso. Precisa do pé, não, da perna por completo para poder fazer o movimento para frente. Agora, o movimento original dela é o inverso do movimento da mão. Por isso que está aqui. Uma flexão, ela é uma curvatura ou diminuição de um ângulo entre os ossos ou as partes do corpo. E a extensão, ela é o reverso, é o aumento do ângulo entre os ossos ou as partes do corpo. Então, no caso de uma mão, quando ela aumenta o ângulo entre os ossos, ela está fazendo uma extensão. Quando ela diminui o ângulo, por exemplo, um ângulo reto é de 90 graus. Quando eu diminuo para 30 graus, eu estou fazendo uma flexão, porque diminuiu de 90 para 30. Mas agora de 30 para 90 de novo, eu já estou fazendo uma extensão. Aí aqui eu botei que existe o nível do superior ao inferior e do membro superior ao inferior também. Aí aqui eu botei dois ângulos. Nós temos o ângulo da mão até o ombro, nós temos o ângulo do pé até a perna, nós temos o ângulo mão ao antebraço e o joelho ao pé, que é o caso de dividir em 4 partes cada um desses membros, sendo eles superiores e inferiores. Então vamos falar sobre os casos especiais que nós temos, que é a abdução especial e a flexão do pontapé, que nós conhecemos como dorsiflexão e flexão plantar. E na abdução especial, nós temos a abdução do pescoço e o tronco. Apenas o pescoço e o tronco, porque elas vêm de articulações entre as nossas vértebras. Por isso que é um movimento especial, uma abdução especial, essa daqui. A dorsiflexão é uma flexão dorsal dos dorsos, e a flexão plantar é aquela que a gente faz lá na academia, lá. A gente vai lá fazer puxar uns ferros lá, aí tem um movimento lá chamado de flexão plantar. Então, para quem faz academia, eu não preciso falar muito sobre isso daqui, mas mesmo assim eu vou deixar os desenhos. Vamos falar agora sobre abdução e adução. Os movimentos de abdução e adução geralmente ocorrem em um plano frontal. Olha, é importantíssimo que vocês se lembrem lá dos direcionais. Tudo é como se fosse uma junção de tudo aquilo que foi aprendido, tanto os eixos quanto a lateralidade e o direcional, para vocês entenderem isso aqui. Porque geralmente a abdução e a adução ocorrem em um plano frontal em torno de um eixo anteroposterior. Isso aqui já foi falado anteriormente. Com a exceção dos dedos, a abdução significa o afastamento do plano mediano e a adução significa a aproximação desse mesmo plano. Então, se a gente voltar para as aulas anteriores, tá aqui, ó, plano frontal, que eu já falei. São planos verticais que atravessam o corpo dividido em parte antero-posterior, que existe o eixo antero-posterior. Ou seja, os movimentos de adução e abdução têm a ver com movimentos dentro desse eixo e desse plano. Mas mesmo assim, tá aí a foto para vocês verem. Existem casos especiais? Claro que existe.
os dedos aqui é um caso especial. Aí nós temos dois movimentos do dedo, que um é como se a gente assumisse o dedo, nosso dedo central, como uma posição neutra, que é o caso em que a gente pode ter a abdução medial, a abdução lateral, todos em relação ao centro da posição neutra, que é a metade do dedo, o centro do dedo, vamos dizer assim. E também existe o caso em que é a mão por inteiro, que aí o caso da mão por inteiro a gente tira o dedo central. O terceiro dedo da mão e o segundo dedo do pé fazem um movimento de abdução medial ou lateral em relação a uma posição neutra, que é o dedo do meio praticamente. A adução dos dedos é o oposto, a aproximação dos dedos das mãos e dos pés em direção ao terceiro dedo da mão ou segundo dedo do pé em posição neutra. Então a gente pode fazer esses tipos de movimento com o dedo. A gente pode pegar uma posição neutra para fazer um movimento medial ou lateral em relação a essa posição neutra, ou a gente pode fazer em relação aos dedos, que é a posição de abrir e fechar todos os dedos, etc. Ou em relação a um, levando em conta o centro, que é o dedo que a gente dá o dedo para as pessoas. Vamos para a rotação agora. A rotação, a gente tem a rotação para dentro, a rotação para fora, a rotação medial e a rotação lateral. A rotação é um giro ou uma revolução de uma parte do corpo ao redor de seu eixo longitudinal, como virar a cabeça para o lado, e a rotação medial aproxima a face anterior de um membro no plano mediano, ao passo que a rotação lateral afasta a face do interior do plano medial. Então nós temos que uma rotação interna, ela aproxima do plano mediano, e uma rotação lateral ou externa, ela afasta a parte do plano mediano. Vamos agora para a supinação e pronação, que não é nada mais do que o movimento que a gente faz na mão. Aquele soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, supinação, bate, bate, pronação, vira, vira. A pronação e a supinação são movimentos de rotação do antebraço e da mão. A pronação causa a rotação medial do rádio, de modo que o rádio aqui não é o rádio de escutar não, tá? De modo que a palma da mão fique voltada posteriormente ao dorso. Anteriormente, a supinação é o movimento inverso, no qual volta o antebraço, a mão para a posição anatômica que a gente conhece. Então é o movimento aqueles movimentos de mão, não sei se você já brincou aquele negócio de bate, que um fica com a mão para cima, outro fica para baixo, tipo isso. Isso daí é supinação e pronação. Eversão e inversão são movimentos da planta do pé dentro do plano mediano, girando lateralmente. Já a inversão move a planta do pé em direção ao plano mediano. Oposição e reposição. A oposição é o movimento no qual a polpa do polegar é aproximada da polpa de outro dedo. E esse movimento é chamado de movimento de pinça. Aquele movimento, isso aqui é importante na hora de tirar alimentos de crianças tal, que estão engasgadas, aí falam sobre o movimento de pinça. O movimento de pinça não é nada mais do que um polegar aproximado da polpa de outro dedo. A reposição descreve o movimento no retorno do polegar à sua posição anatômica normal. Protusão e retrusão são movimentos da mandíbula. É um movimento anterior para frente, como uma protusão da mandíbula, dos lábios ou da língua. Quando você mostra a língua, que nem o Einstein lá naquela foto lá que está mostrando a língua, ele está fazendo uma protrusão da língua dele. A retrusão é quando ele bota a língua para dentro de novo. E por último, a elevação e a depressão. A elevação se desloca uma parte para cima. A depressão se desloca quando você chega a morar no Brasil. Tô zoando. Depressão é quando você desloca para baixo. E esses são os movimentos. Agora nós vamos para as regiões. Regiões são as partes do corpo, tá ok? Aí nós temos a cabeça,
que ela é o crânio e a face. O crânio envolve e protege o encéfalo. A face é a parte frontal da cabeça, que inclui olhos, nariz, boca, fronte, bochechas e mento. O pescoço sustenta a cabeça, unindo ao tronco. O tronco consiste em tórax, abdômen e pelve. Cada membro superior está unido ao tronco, que consiste em ombro, axila, sovaco, braço, antebraço, punho e mão. Cada membro inferior também está unido ao tronco, que consiste em bumbum, coxa, perna, tornozelo e pé. A região inguinal é a área na superfície anterior do corpo marcada por uma prega de cada lado, no qual o tronco se liga às coxas, que tem a região da pelve, etc. E por último a gente vai falar sobre os quadrantes abdominopélvicos. Isso aqui é muito importante, inclusive nas artes marciais eu ensino esses quadrantes aqui para o pessoal, porque eu quero precisão. Depois vem a força e a velocidade, vai com o tempo, mas a precisão é extremamente importante. E como você tem precisão se você não sabe nada de anatomia? Então isso aqui são coisas que eu ensino dentro do mundo das artes marciais, que são os quadrantes abdominopélvicos. Para alguns, ou melhor, para a maioria das pessoas que vão fazer cirurgias, basta apenas os quadrantes, mas para quem estuda a anatomia é necessário mais algumas coisas além dos quadrantes. Quais são os quadrantes? São 4 quadrantes: quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. São 4 partes, mas se a gente dividir elas em 6 partes, nós temos muito mais precisão de estudo. Que nós temos a parte do hipocôndrio de direita e esquerda. No meio a gente vai ter o epigastro, no meio desses hipocôndrios, que é lá em cima. Nós temos o do meio, que é o transumbilical, que nós conhecemos como transumbilical, que tem o umbigo, a parte umbilical no meio, a lateral esquerda e a lateral direita do transumbilical, e o inguinal. O inguinal, a gente vai ter a parte direita e esquerda, e no meio vai ter o hipogástrico. Então em cima a gente tem o epigástrico e embaixo o hipogástrico. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.